Bom dia a todos, obrigado por estar participando do nosso webinar. O tema de hoje será como reduzir retrabalho e acelerar ajustes de moldes com digitalização 3D. Nós vamos estar falando sobre aplicações práticas na parte de escaneamento 3D, inspeção, engenharia reversa, para aumentar a precisão e reduzir tempo de fabricação do molde ou ferramenta. Na verdade, embora essa apresentação é voltada para a ferramentaria, se a gente parar para pensar, toda e qualquer aplicação que envolva produzir um modelo físico final, ele também se estenderia, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Magdalon, sou diretor comercial da 3B. Bom, quem é 3B? 3B é uma empresa especializada em manufatura digital aplicada à indústria, para atender das várias etapas, desde a digitalização 3D, engenharia reversa, inspeção, até a manufatura aditiva. A gente atende a diversos setores, não só transporte, educação, máquinas industriais, óleo, saúde e ferramentaria, mas outros setores também, como mineração, como calçados, como joias. Nós temos uma base bem ampla de clientes aqui no Brasil, e a gente, a cada dia que passa, a gente vai descobrindo novos mercados e novas oportunidades. Bom, e quem é a 3B no detalhe, né? Eu, pessoalmente, estou no mercado de scanner desde 1994, fui um dos pioneiros a trazer scanner para o Brasil, com a tecnologia de impressão 3D em 2001, mas como 3B, a empresa existe desde 2014, ela comercializa produtos de grande renome internacional, então essa é a base e critério de decisão da 3B. Então, nós fornecemos scanners da Shining, software de engenharia reversa e inspeção da Hexagon, e impressoras da 3D System, Intermisys, TPM 3D, Regears e SnapMaker. Ou seja, a gente tem realmente um portfólio bem completo para atender não só a parte de soluções de digitalização, quanto também de manufatura aditiva. Nosso foco é principalmente clientes que já passaram pelo processo de experimentar uma tecnologia e está buscando uma coisa mais profissional ou mais avançada. Nossa equipe é em torno de 20 profissionais, com presença em regiões estratégicas do país. Hoje nós temos mais de 1.350 clientes e mais de 800 equipamentos já vendidos e instalados, sendo que desses 800, quase metade são de scanners. Então, eu posso falar com bastante segurança que hoje nós somos o líder no mercado de fornecimento de soluções óticas de digitalização. Nossos técnicos são treinados e certificados pelos fabricantes, então toda e qualquer tecnologia que a gente traz para o Brasil, a gente procura capacitar todo o nosso time para fazer todo o atendimento aqui no Brasil localmente, e a gente procura manter insumos e peças de reposição para pronta entrega, pois entendemos o que significa um equipamento parado, tá? Então, a nossa missão é bem clara, é ajudar as organizações a melhorar a produtividade, precisão e eficiência por meio de soluções de digitalização e manufatura 3D. Aqui é uma referência de alguns dos clientes, obviamente não daria para trazer todos, mas dá para entender bem o perfil do nosso cliente e o grau de exigência de cada um, né? Ou seja, a nossa proposta é muito mais do que ser uma revenda de um equipamento ou de um software, e sim um fornecedor de solução, onde a gente procura se aprofundar na necessidade do cliente e propor a melhor solução para resolver o problema dele. Da mesma forma que temos clientes na área industrial e médica, nós temos também uma base muito boa de clientes na área acadêmica. Então, vai desde a rede SESI e Senai, passando por universidades federais, universidades estaduais, institutos, universidades públicas ou privadas, institutos, tá? Falando um pouquinho da Shine, para quem não conhece. A Shine é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência. A sede principal dela é na China, mas ela tem operações em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Eles possuem mais de 1.340 funcionários, sendo que desses,
mais de 40% é voltado para pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que está sempre procurando manter o pioneirismo dela, inovando, trazendo novas tecnologias. Então, todo ano tem trazido coisas novas. Isso é uma das coisas bem bacanas deles. E ela foi pioneira na indústria, na China, de desenvolvimento de tecnologia de sistema de medição 3D baseado em luz estruturada. Eles mantêm alta precisão certificada, ou seja, todos os nossos scanners de grau metrológico, eles já saem com um certificado KNAS, que é uma exigência de alguns setores. Esses laboratórios têm o que tem mais moderno hoje, tecnológico, não só para apoiar a equipe de desenvolvimento, mas tudo também o pós-venda. Então, eles seguem, os procedimentos de teste são baseados em diretrizes parte 3 do VDI VDE 2634. É um laboratório credenciado de acordo com a ISO 17025. Os processos são rastreáveis de medição e resultado de calibração, e aí vai, tá? Então, existe toda uma preocupação e cada produto que é levado para o mercado está na precisão que consta em catálogo, e em especial os de grau metrológico, são todos, já saem com certificado. Falando um pouquinho da Hexagon, que é uma empresa amplamente conhecida, é uma empresa líder mundial em metrologia e manufatura digital. Ela está presente em mais de 50 países, tem uma forte atuação nos setores automotivo, aeroespacial e industrial. E hoje nós vamos estar falando dos produtos dele voltado para a divisão de Geomagic, que é o software para engenharia reversa e inspeção. Outro tema também que eu queria abordar hoje é sobre o Conecta Mais Ferramentaria. Para quem não conhece, é uma entidade pública apoiada pelo Fundep. Eles possuem programas voltados ao desenvolvimento da fermentaria brasileira, integrando empresas, especialistas e tecnologias, com foco em aumentar a competitividade e a produtividade das empresas. Então, o objetivo deles é modernizar o setor, adotar novas tecnologias, reduzir retrabalho e ineficiências e integração da cadeia produtiva. Obviamente que o tema hoje tem tudo a ver com isso, né? Que é a parte de digitalização, engenharia reversa e inspeção para acelerar o ciclo de desenvolvimento e reduzir tryouts ou aumentar a precisão do produto que eles entregam. Bom, entrando agora, propriamente dito, no tema ferramentaria, qual que é o contexto desse setor, né? E isso eu já experimentei com vários clientes, esse material, e todos são unânimes dizer que procede, né? Então, os desafios da ferramentaria no Brasil hoje tem problema de margens comprimidas, pressão por prazo, escassez de mão de obra qualificada, exigência dimensional crescente, ou seja, é um problema estrutural. Outro detalhe também muito importante é o custo invisível das ferramentarias, onde a margem está sendo perdida ou levada embora, né? Em função do número de iterações por molde, número de horas para retrabalho em CNC, número de horas para retrabalho em bancada, reconstrução manual do CAD, e é onde a gente entra com as nossas tecnologias e podemos ajudar. Então, eu fiz aqui um breve exercício para a gente entender o que eu quero dizer com isso. Supondo que eu consiga, num cenário moderado, tá, bem conservador, eu consegui reduzir 30 horas de CNC por mês, a um custo de R$ 180. Isso significa que, ao final do ano, eu teria tido uma economia de R$ 64.800. Se eu conseguir reduzir 20 horas de engenharia por mês a R$ 120, eu consigo economizar R$ 28.800. Se eu conseguir reduzir 15 horas de bancada por mês a R$ 100, eu economizei 18 mil. Ou seja, nesse breve exercício que a gente está fazendo aqui, eu estou tendo uma economia de 111.600. Tá? E temos que lembrar que isso é um problema recorrente e acumulativo. Então, é isso muitas vezes que nos impede a aumentar nossa capacidade, a ter capacidade de pegar mais moldes para desenvolver por ano,
sem que tenha que fazer novas aquisições de CNC, novas aquisições de eletrosão, novas aquisições de torno, entre outros, tá? Eu estou nesse mercado há mais de 30 anos, então é um mercado que eu conheço relativamente bem, tive a oportunidade de fazer grandes amigos, né? E respirei bastante esse setor. E eu sei que isso aqui é bem verdadeiro, tá? Ou seja, o gargalo principal é nesse ciclo vicioso aqui. Eu produzo um molde, faço tryout e tem que ajustar. Faço um novo tryout, tem que ajustar. Faço um novo tryout, tem que ajustar. Então, ou seja, há uma falta de dado dimensional objetivo em tempo real. E eu estou falando aqui em todas as etapas, desde a etapa que eu recebo um bloco fundido, que muitas vezes ele não corresponde com aquilo que eu contratei, e eu fico com a ferramenta passeando no ar, usinando, até o molde pronto, em que eu inspecionei os elementos seguindo o projeto, mas depois, conforme eu fiz o tryout, a peça injetada não ficou boa. E nós sabemos que ter só ferido alguns pontos não significa que, principalmente em modo de injeção, que eu vou ter a peça ideal. Então, a nossa proposta é realmente ajudá-los a reduzir esse ciclo aqui, né? E aí entra a tecnologia de digitalização, juntando com software de engenharia reversa e inspeção, onde a gente vai poder fazer a comparação do modelo CAD com a peça física. Na verdade, também eu posso fazer peça física versus peça física. Eu consigo ter um mapa de desvios, então, desde desvio pontual até através de um mapa de cores, e a validação dimensional estruturada, ou seja, eu vou a ideia aqui é trazer uma solução que permita você tomar decisões mais rápidas e assertivas ao longo do processo, ou seja, não esperar o molde estar pronto para poder oferir isto. Bom, dentre as nossas soluções, temos 6 modelos de scanners, todos saem com certificação KNAS para atender diferentes portes e necessidades. Então, nós temos aqui a imagem do Omni, desculpa, do Combo Plus. Depois nós temos aqui a imagem do Omni Lite. Depois nós temos o Track Nova e o OptiScan Q12. E como parte da solução, o software Geomagic Design X, que é voltado para a parte de engenharia reversa, e o Control X, que é voltado para inspeção. Então, ou seja, a gente procura adequar a tecnologia ao forte e necessidade de cada ferramentaria. Então, só para um esboço aqui para entender um pouquinho como é que se posiciona os produtos, se eu tenho, vamos dizer, o porte do molde é pequeno, até 1 metro, e que exija altíssima precisão, nós estamos falando aqui de 0,15 mais 0,05 milímetro por metro, nós temos o OptiScan Q12. Se a minha necessidade é moldes pequenos e médios até 1 metro, eu tenho o Combi ou Combo Plus, que trabalha com 0,02 mais 0,33 milímetros por metro. Se o meu porte é até 2 metros, eu não vou falar nem de 1 até 2, mas de 10 centímetros até 2 metros, nós temos o Friscan Omni e o Omni Lite, com essa precisão. E peças grandes, acima de 2 metros, nós temos o Friscan Track Nova, que trabalha com uma precisão de 0,046 mais 0,12 milímetros por metro. Diga-se passagem, isso aqui é uma tecnologia que vem realmente... aliás, essas duas últimas, né? Tanto o Omni quanto o Track. Por quê? Por exemplo, o Track 9 eu consigo trabalhar com coisas muito grandes. Eu não estou falando de 2 metros, estou falando de 10 metros, 8 metros, em que eu elimino aquela problemática de usar, por exemplo, braço com scanner, que eu tenho o conceito de leapfrog, né? Que eu tenho que dar os passos. Então, conforme eu vou aumentando o tamanho da minha peça, eu vou perdendo precisão. Aqui o conceito do track, o track nova, que tem uma outra tecnologia embarcada que chama VPG, ele usa barras fotogramétricas. Eu consigo, mesmo
com produtos muito grandes, garantir uma precisão muito boa, tá? Independente do tamanho. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um deles, e também de forma sucinta, porque depois a gente pode fornecer catálogos e dar mais detalhes de cada um deles. Então, o OptiScan Q12 é um scanner industrial de alta precisão, é um sistema fixo, na verdade é um sistema fixo, que pode ser fixado num tripé, com uma mesa giratória, ou eu posso fornecer uma solução turnkey, que é conectada a um robô, com uma mesa dessa, ou também eu posso fornecer o scanner e o cliente faz um retrofitting ao robô dele. Tá? Mas a proposta dessa solução ela é baseada em luz estruturada, azul, e ela é voltada para quem realmente precisa alta precisão, controle dimensional e sala metrológica. Tá? Então, o que ele resolve? Né? Medição dimensional de peças técnicas, controle de qualidade de componentes usinados, validação de peças médias com alta precisão, digitalização para engenharia reversa, onde eu quero pegar uma fidelidade muito alta àquele produto, e é ideal para peças usinadas, componentes mecânicos, insertos de moldes, núcleo e cavidades removíveis e blocos fundidos menores. Tá? Então, ele entra com uma solução, por exemplo, para substituir uma tridimensional numa sala de controle de qualidade, onde além de eu conseguir medir pontualmente algumas informações, eu também consigo analisar toda a peça. Uma outra solução que nós temos é o FreeScan Combo, que é o nosso produto de entrada na área metrológica. Diga-se de passagem, é o scanner que a gente mais vende hoje no Brasil. Temos uma base bastante grande de clientes, usando quer seja para engenharia reversa, quer seja para inspeção. Ele tem dupla tecnologia, então híbrida de laser azul e VCEL, é ideal para moldes pequenos e médios, blocos fundidos, modelo de isopor, engenharia reversa industrial. Ele tem uma boa adaptabilidade a ambientes, a cores de modelos ou peças reflectivas. Então, o que ele resolve? Reduz tempo de medição manual, permite comparar CAD versus peça, acelerar a reconstrução do CAD e viabilizar o controle dimensional interno. Ele é bem leve, portátil, fácil de operar e é ideal para ferramentarias pequenas e médias. Tá? Nós temos também o Combo Plus, que é idêntico ao Combo, entretanto, possui alguns recursos a mais que permite que você tenha maior produtividade durante o trabalho, ou seja, você consiga fazer o trabalho de forma mais rápido, com um volume de informações muito maior. Né? Então, fazendo um comparativo dos dois, o Combo é o melhor ROI absoluto, mas, por outro lado, o Combo Plus é o melhor equilíbrio custo-performance. Então, depende da sua demanda, justifica você pagar um pouquinho a mais e já ter o Combo Plus. Uma outra solução que vem, eu diria que não tem concorrente à altura no mercado, é o Omni. O Omni foi lançado em outubro do ano passado, ele já nasce no conceito tudo em um. Então, ele é um scanner que tem dupla tecnologia de digitalização, ele tem computador embarcado, tá? Com software, no caso o Omni completo, ele vem com software de inspeção, ou seja, em tempo real você já está verificando o seu modelo CAD com o modelo físico, mas ele também se integra com o computador, caso o cliente queira, quer seja por wireless, quer seja por cabo. Ele tem baterias, que são baterias que você pode comprar no mercado, ele não tem cabos de conexão, então é um produto que vem para revolucionar realmente o mercado. É uma solução ideal para moldes médios e grandes, cavidades automotivas, blocos fundidos de maior porte, aplicações industriais exigentes. Tá? Então, para que ele é ideal? Por exemplo, moldes de para-choque, moldes estruturais, cavidades médias ou grandes, estampos médios, blocos fundidos grandes. Tá? Então, é uma solução muito competitiva, muito interessante para o mercado de ferramentarias.
ou mesmo peças, clientes que tenham peças de 1,5 m, 2, tá? E a terceira solução nossa é o FreeScan Track Nova, que pelo próprio nome diz, ele é um sistema rastreável, né? Então ele usa um sistema de direção portátil com rastreamento óptico, e ele foi desenvolvido para trabalhar com peças grandes, né? Nós estamos vendo esse molde de estampo, mas estou falando peças grandes até muito maior, por exemplo, equipamento que tem 5, 8, 10 metros, tá? E como é que ele trabalha? Eu tenho um scanner portátil de mão, em que ele é protegido por uma gaiola, que a gente chama de gaiola de fibra de carbono, onde cada tem detalhes, são tags, que são rastreados por esse scanner chamado o Enova, tá? Além disso, eu também tenho um item opcional, que é o Probe, o Free Probe, que também tem tags que são rastreados pelo Enova. Ou eu posso também usar esse scanner como um scanner. Então, é uma outra opção. Então, é um sistema bem flexível, ideal para trabalhar peças muito grandes em ambientes diversos, e como falei anteriormente, em função de trabalhar com esse sistema de rastreamento, eu consigo trabalhar peças muito grandes mantendo a precisão, tá? Eu coloquei um quadro aqui resumido para facilitar depois a posterior consulta de vocês, onde nós incluímos aqui algumas das informações, como precisão volumétrica, que pode variar de 0,02 até o OptiScan, que tem uma precisão muito maior, velocidade, o FOV é a área, aquela luz que ele projeta sobre a peça, então, quanto maior a luz, mais rápido é o processo de digitalização, a tecnologia que é embarcada no scanner, linhas cruzadas, número de linhas que ele cruza, número de linhas paralelas. Então, por exemplo, o combo tem 7, já o Omni tem 25. A linha única, que é para você poder capturar furos profundos. Então, todos eles vêm com laser único, e o Track Nova ainda vem com opção de probe. Enfim, é um resumo para facilitar algum entendimento das nossas soluções. Um outro quadro também que eu acho bem bacana compartilhar com vocês é um sumário dos scanners da Shining, na relação preço versus investimento. Então, se nós estamos falando aqui de um FreeScan Combo, cujo investimento é 140 mil, o meu retorno, baseado em históricos de uma média de mais de centenas de ferramentarias, o meu retorno anual com o uso do scanner é de 120 mil reais. Ou seja, eu tenho um retorno de investimento de 86% e um payback de 14 meses. Se a gente comparar isso com o tradicional investimento em CNC, cujo retorno é de 15 a 25% e o payback de 4 a 6 anos, você vai perceber o quanto é perceptível o meu ganho quando eu faço um investimento numa tecnologia como essa, tá? Ou seja, olhando aqui nosso portfólio, o Combo e o Combo Plus, ele tem maior ROI, ideal para quem está adquirindo pela primeira vez. Por outro lado, o OmniLite, ele é um equilíbrio entre investimento e retorno, porque é um produto excepcional em termos de benefícios que ele traz, principalmente para quem tem moldes um pouco maiores. O Omni e o Track Nova é para projetos maiores, cujo ROI é menor e o ticket é mais alto, e o Q12 é para quem busca um investimento no laboratório de metrologia, tá? Falando um pouquinho dos softwares da Hexagon, o software de Geometric Design X, para quem não conhece, eu sou suspeito até falar, porque eu estou aqui no lado de quem está vendendo, eu ainda não conheço nenhum software de engenharia reversa que seja tão bom quanto esse software, né? O que ele faz? Ele transforma aquele dado digitalizado, que pode ser uma malha, pode ser pontos, num modelo CAD paramétrico editável e compatível com os principais softwares que tem no mercado, como SolidWorks, NX, Creo, Inventor, etc. Quando a gente comercializa esse produto, nós temos 3 versões. A de entrada, que é o Go,
que tem funções básicas. Depois nós temos o Design Plus, que ele já vem muito mais encorpado, com muito mais recursos. E depois tem o Professional, que é bem completo. Hoje, no setor de ferramentaria, a grande maioria dos clientes tem adquirido o Plus. Tá? Obviamente, nada impede que, num segundo momento, ele faça um upgrade para o Professional, assim como do Gold para o Plus, só pagando a diferença. Tá? Opa. E o que faz o Design X? Ele resolve o problema de peças sem desenho original, que, aliás, é o que é mais comum em ferramentaria, é o cliente chegar com uma peça, ou chegar com um molde, falar, eu preciso duplicá-lo, mas eu não tenho desenho CAD. Molde antigo sem CAD, bloco fundido sem modelo, ou bloco fundido com uma qualidade diferente do que eu pedi quando eu contratei o bloco fundido. Ajuste após modificação manual. Então, como é que ele trabalha? Ele tem toda uma sistemática de reconhecimento daquela malha, e ele reconhece furos, planos, cilindros, ele reconhece superfície, inclusive superfícies orgânicas. Isso faz com que eu consiga modelar de forma extremamente mais rápida. Tá? É comum eu ouvir clientes que já fazem um pouco desse trabalho de engenharia reversa, usando softwares de CAD, fala, pô, hoje o que eu tenho que fazer, eu pego a malha, eu tenho que cortar, fazer vários cortes e começar a modelar, eu tenho problema de cantos, que era vivo, ficou arredondado, eu tenho problemas de furos que não estão bem definidos, eu tenho problemas de superfície matemática, superfícies complexas, que eu tenho dificuldade de modelar. Então, a proposta desse software é fazer todo esse trabalho de forma muito rápida, mas com a vantagem ainda de eu já criar a árvore de construção de forma paramétrica. Então, a hora que eu levar para um SolidWorks, por exemplo, eu consigo fazer todas as minhas modificações. Né? Pensando no caso de uma ferramentaria, muitas vezes o cliente me traz o produto, mas que é um molde. Só que eu digitalizei o produto, só que depois eu vou ter que aplicar a contração, eu vou ter que aplicar, fazer ângulo de saída, eu vou ter que fazer, enfim, eu vou ter que fazer todo o meu projeto detalhado. Então, usando um software como esse, você já exporta aquela matemática com todo o histórico e parametrizado. Que benefícios ela traz? Reduz tempo de reconstrução do CAD, ela evita a modelagem manual demorada, ela aumenta a precisão dimensional, ela acelera a correção do moldes. Então, um exemplo aqui é um trabalho que levaria 15 horas, pode cair até para 4, 6 horas. Eu vou ser até mais agressivo. Eu já tive casos de cliente que levava uma semana, ou seja, 5 dias úteis, ser transformado em 10 horas de modelamento. Então, realmente é um software que faz muita diferença nesse tipo de contexto. Tá? Da mesma forma, nós também temos um software que é o Control X, que é um software de inspeção dimensional 3D. Ou seja, um software que dispõe de todas aquelas funcionalidades de controle de inspeção 2D, inspeção 3D, GDIT. Então, ele é vendido em 3 versões: o Essential Connect e o Professional. No setor de ferramentaria, hoje, a gente tem atendido plenamente com o Essential, aliás, até sobrando funcionalidade. E o que difere os demais? O Essential Connect ele é mais voltado para clientes que, além de trabalhar com Scania, querem trabalhar também com a CMM, querem trabalhar com braços. E o Professional é uma versão completa, com tudo que a gente tem, com funções avançadas e permite também fazer um alto grau de automatização. Então, ele é principalmente voltado para clientes que têm que fazer inspeção em série, ou seja, eu produzo o produto, eu preciso fazer inspeção em linha de montagem. Então, o que ele resolve? Diferenciar projeto e realidade, identificar de forma rápida desvios dimensionais ao longo do processo, reduzir tentativa e erro no tryout, validação técnica antes da próxima usinagem, não só de alguma informação, mas de todo o mapa, conforme aparece aqui nessa imagem. Então, o que ele gera? Ele gera um mapa de desvios em cores, ele mede
2D, 3D, das mais diversas formas. Ele gera relatório dimensional automático, e diga-se passagem, para quem não conhece, é não só automático, mas muito rápido, muito interativo, ainda com a vantagem que, depois de eu ter feito a primeira inspeção daquela peça, se eu fizer qualquer modificação na peça, eu simplesmente troco o arquivo e ele já recalcula tudo para mim, tá? Então, com isso, eu consigo reduzir o número de iterações, reduzir retrabalho em CNC, aumentar a assertividade na correção e dar base técnica para uma tomada de decisão rápida, né? Então, da mesma forma, eu montei um mapa sumarizado para posterior consulta. Para quem tiver depois querer saber mais detalhes, nós temos catálogos públicos com todos os detalhes de cada um desses critérios aqui. Então, só resumindo, o Design Go, ele tem todas as ferramentas básicas de posicionamento, modelamento de CAD básico, ferramentas para trabalhar a malha. Já o Design Plus, ele está no posicionamento intermediário, com ferramentas de CAD básico, paramétrica, superfícies complexas, ferramentas também para trabalhar a malha, assim como ferramentas de malha avançada, e integração com alguns softwares. E o Professional ele é bem completo. Tá? Da mesma forma, fica aqui à disposição, não vou entrar em detalhes, comparando também o Essential Connect e o Professional. Vamos falar um pouquinho das aplicações. Bom, uma das aplicações é a parte de moldes de injeção de plástico. Então, no exemplo aqui, eu tenho uma carcaça de um farol rica em detalhes, em que eu digitalizei com o Omni, e depois gerei um modelo matemático, mas eu poderia simplesmente ter gerado um STL e eu ter o desenho CAD, onde eu vou querer comparar através do mapa de cores, através de coordenadas específicas, eu vou poder fazer cortes do modelo CAD com o modelo físico e fazer uma inspeção. Enfim, tudo isso aqui são informações que acabam compondo o relatório que eu vou gerar no final, que pode ser para o meu controle, como pode ser para eu entregar para o meu cliente e dar maior fidelidade àquilo que eu estou fornecendo. Outra aplicação é moldes de grande porte, então o exemplo aqui é de um para-choque, poderia estar sendo usado, moldes de estampo, modelo padrão em madeira, que eu quero aferir o dimensional antes de mandar para a fundição, modelo de alumínio, modelo fundido, todo enferrujado, sujo de graxa. Então, os nossos scanners eles trabalham bem nesses ambientes diversos, até inclusive à luz do sol, tá? Modelo usinado, um gabarito de controle, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, houve uma redução de 70%, o ciclo de entrega é reduzido para apenas um terço do tempo previsto, e uma eficiência de inspeção aumentou 3 vezes. Temos também aplicações para moldes de tampas e seringas, moldes de sopro. Tá? Nós já temos vários clientes no Brasil usando essa solução que eu apresentei para você, e alguns deles, inclusive, com apoio também do Conecta Mais Ferramentaria. Esse case que nós vamos estar apresentando se chama Matriz Fair. Ela é uma empresa fundada em 2002. Ela está sediada em Araucária, no Paraná. Ela é especializada em projeto, fabricação e manutenção de moldes de alta precisão. Gostaria de chamar a atenção que esses slides deles, todos foram o conteúdo gerado pelo cliente, para garantir total fidelidade e nenhuma distorção de informação. Tá? Eles contam atualmente com aproximadamente 35 colaboradores, possuem ISO 9001, com foco à qualidade, tecnologia e melhoria contínua, né? Eles fabricam moldes de injeção de alumínio sob alta pressão, moldes de injeção plástica, manutenção e reforma e ajuste técnico em moldes. Antes da implementação da solução, eles tinham um problema de elevada demanda de horas do time de metrologia para execução de controle dimensional. Limitação na análise dimensional era concentrada apenas, ou era concentrada principalmente, nas cotas especificadas em desenho. Com a nova tecnologia, além da redução significativa do tempo de medição,
passou-se a realizar a análise completa da geometria das peças, aumentando a confiabilidade do processo. No que eles investiram, eles fizeram investimento no FreeScan Combo e no software ControlX Essential, através do apoio do Conecta Mais. Então, eles introduziram essa nova tecnologia no processo deles de controle dimensional em todo o ciclo do desenvolvimento. Tá? Que ganhos eles tiveram? Redução no número de tryouts, aproximadamente 15%. Redução de horas de retrabalho em CNC e bancada, cerca de 20%, devido à possibilidade de escaneamento e medição das peças ainda no processo. Ou seja, ao invés de eles, durante a usinagem, pega o molde, tira, leva para a sala de controle de qualidade, mede, volta, faz setup, perde todo esse tempo, eles fazem em linha mesmo de produção, o controle. Tá? Redução do tempo de correção de moldes, em aproximadamente 20%. Redução do tempo de reconstrução do CAD. Aqui eles falam que não é aplicável porque eles ainda não investiram na tecnologia de engenharia reversa. Está nos planos deles, mas não foi contemplado inicialmente. E aumento na assertividade de validação dimensional, estimado no mínimo 25%. Tá? Bom, o que eu vou falar agora nos próximos slides reflete um pouco esse quadro. Esse quadro ele foi gerado não pelo Alexandre, mas sim baseado em ganhos operacionais em ferramentarias no mundo com o uso de scanner 3D. Então, foi feito um estudo onde mostra que, por exemplo, no processo de tryout de moldes, a situação tradicional é de 5 a 10 ciclos de ajuste. Com a digitalização 3D, cai para 2 a 4 ciclos, ou seja, eu consigo ter uma redução em média de 40% a 70%. Reconstrução de CAD. Antes gastava-se de 20 a 80 horas. Com o uso da solução de digitalização mais software, eu estou falando não só da nossa, tá? Estou falando de forma geral. Cai de 5 a 20 horas, ou seja, redução média de 60% a 80%. Medição dimensional. Antes era pontual e manual, com paquímetro, essas coisas. Aqui é completa 100% da geometria. Eu consigo ter uma redução bastante expressiva, né? De 70% a 90%. Retrabalho em CNC bancada. Era altíssimo com correções sucessivas. Com a digitalização reduzida e direcionada. Então, eu consigo ter ganhos de 30% a 60%. Tempo de análise de problema. Antes era meio subjetiva e método tentativa e erro. Aqui é baseado em dados. Mapa de desvio de 50% a 75%. Tempo de validação final. É lento e manual. Aqui é automatizado e pode gerar 40% a 70%. Então, baseado nesses dados, eu tentei montar um quadro conservador. E óbvio que para cada empresa pode variar. Então, no nosso trabalho de diagnóstico, junto com cada um das empresas que a gente for dar os próximos passos, nós vamos estar montando esse mapa aqui. Pegar como exemplo um cliente que tenha uma situação de 40 horas por mês de iterações, ele consiga reduzir 30%, ele vai ter uma economia de 12 horas, e se o custo dele for 150, vai dar uma economia de 1.800. Se ele ter uma redução de retrabalho, ou seja, de uma situação de 120 horas, uma redução de 25%, ele vai economizar 30 horas a um custo de 180, 5.400. E a gente repete isso em cada um desses casos, como eu falei, de cliente para cliente, varia a eficiência operacional e pode variar os números, mas baseado nesse cenário, eu teria uma economia mensal de R$19.000 por mês e anualmente 230. E o que significa isso face a um investimento? Supondo que eu investi no combo, cujo investimento combo, com treinamento, com outras coisas, seja 140 mil, e o Software Design X custe 75 e o Control X Essential 55 e o treinamento 22, significa que, e comparado com aqueles números que eu tinha mostrado anteriormente,
por mês, desculpa, por ano, tá? Eu não com subvenção ou sem subvenção, eu vou ter o seguinte resultado. Com subvenção, eu terei feito um investimento de 140 mil e sem subvenção, 292 mil. Só para quem chegou atrasado, o Conecta Mais, ele tem um programa de subvenção para softwares e serviços. Significa que, se você for homologado e aprovado no Conecta Mais, eles têm condição de te colocar todo investimento, toda essa parte de investimento de forma gratuita para você. Então, significa que, ao invés de você fazer um investimento de 292 mil, você faz um investimento só no hardware de 140. E considerando aquele cenário de benefícios, eu terei tido um retorno anual no ROI de 164 aqui, de 78 aqui, e um payback em meses de 7,3 ou 15,2. Então, ou seja, é muito perceptível o investimento em uma tecnologia dessa face à sua rotina operacional, os benefícios que ela vai te trazer imediatamente, tá? Mas qual que é a barreira, né? A principal barreira não é tecnológica, ela é financeira, pois os desafios que as ferramentarias têm enfrentado é caixa comprometido com matéria-prima, prioridade para máquina CNC, payback percebido só no longo prazo, dificuldade de justificar investimento mesmo do intangível, concorrência pressionando por preço. Ou seja, mesmo que o investimento não seja alto, o payback e o ROI esteja claro, muitas vezes o cliente trava com a decisão. E aí é onde entra o Conecta Mais para ajudá-los a viabilizar isso. Então, tecnologia mais viabilização financeira vai garantir acelerar o processo de modernização das ferramentarias. Eu fiz questão de incluir esse quadro para mostrar o seguinte: onde quer que eu tenha uma empresa produzindo um produto, quer seja um carro, um avião, um computador, um sistema eólico, entre outros, eu tenho necessidade de ter uma ferramentaria por detrás produzindo molde, ou gabarito de montagem, gabarito de controle, ou a peça usinada. Se a gente não ajudar as empresas a serem mais competitivas, as nossas divisas vão embora para outros países. Então é onde entra a 3B com a tecnologia, apoiada pelos os nossos fornecedores, e o Conecta Mais com apoio financeiro. Montamos um modelo de piloto que a gente já vem implementando em alguns dos clusters, onde a gente está selecionando de 3 a 5 ferramentarias por região, onde a gente faz um diagnóstico, faz uma demonstração baseada em caso real do cliente, para ele perceber o real benefício que ele vai ter com o uso dessa tecnologia. Ajudamos no processo de implantação, medição antes e depois, e relatório conjunto, que é essencial para ser fornecido para Conecta Mais. O que a 3B entrega? Entrega essa parte, o diagnóstico, a simulação, a demonstração, a implantação assistida e o treinamento. O que a Conecta Mais viabiliza? Estruturação financeira / qualificação, acessar o programa da Fundep Subvenção. Vale aqui comentar que esse programa só aplica a ferramentarias que têm foco, não total, mas que tenha foco a atender setor automobilístico e agrícola, tá? Redução na barreira do CAPEX, parte de investimento, apoio institucional e escala do projeto, tá? E o que a ferramentaria ganha? Redução de iterações, redução de retrabalhos, maior eficiência na gestão do desenvolvimento da ferramenta, aumento da margem e maior competitividade. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que os vossos tempos tenham sido muito bem atendido e aproveitado. Eu gostaria de aproveitar aqui de estimulá-los a pensar de que forma a gente pode ajudá-los a reduzir com os retrabalhos, acelerar os ajustes de moldes,
ganhar previsibilidade operacional. O que a gente entrega nesse momento? Um auxílio no diagnóstico / demonstração com peça real. Então, para as empresas que tiverem interesse, eu sugiro já agendar com a nossa equipe uma avaliação do seu processo, ou mesmo trazer uma peça, um molde, e ver os ganhos que nós vamos dar na prática.